Olá, amores! Em nossa aula de hoje de ciências, nós iremos falar um pouco sobre o ar. Então, vamos lá. O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os gases mais abundantes, ou seja, que têm a maior quantidade. E então, os outros gases são encontrados em menor quantidade na atmosfera. Além dos gases já citados, o ar atmosférico também pode apresentar vapor d'água. A quantidade de vapor d'água vai depender de alguns fatores, como o clima, a temperatura. E esse vapor se apresenta em forma de neblina, nuvens e chuva. No ar, nós também nos encontramos em suspensão, os poluentes, que é poeira, cinza, micro-organismo e pólen. O oxigênio presente no ar atmosférico é de extrema importância para a manutenção da vida do planeta, pois é o gás oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração, ou seja, os seres vivos dependem do ar, do oxigênio. Calcula-se que o ar atmosférico é composto por 21% de oxigênio. O nitrogênio, que é encontrado em maior quantidade, ou seja, 78% do ar é composto por nitrogênio. O nitrogênio também é importante para os seres vivos, pois ele participa da formação das diversas moléculas orgânicas necessárias para o metabolismo. O gás carbônico é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo apenas com 0,03% na composição do ar. É um gás muito importante na realização da fotossíntese, a fotossíntese e a respiração dos vegetais. Então, o gás carbônico é liberado na atmosfera através da combustão e também pela respiração dos animais. Existem 5 camadas de ar que envolvem a Terra, e essas camadas são denominadas como atmosfera. Essas camadas dividem a atmosfera de acordo com a temperatura. São elas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos falar sobre as principais características de cada uma. Troposfera. Troposfera é a primeira camada da atmosfera da Terra, ou seja, ela é a que está mais próxima da superfície terrestre. É nessa camada que os seres vivos podem respirar normalmente, apesar de apresentar uma extensão inferior às demais camadas. A troposfera constitui 80% da massa atmosférica. A distância entre a superfície terrestre e a troposfera é de aproximadamente 17 quilômetros. Também é nessa camada que ocorrem quase todos os fenômenos meteorológicos, porque é nela que se encontra quase todo o vapor da água da atmosfera. É na troposfera também que circulam os aviões de cargas e de passageiros. Então, entre a troposfera e a próxima camada, que é a estratosfera, existe uma camada de transição, ou uma área de descontinuidade, que é dado o nome de tropopausa. Estratosfera. A estratosfera é a segunda camada mais próxima da atmosfera da Terra. Na estratosfera existe pouca concentração de vapor d'água e o ar movimenta-se horizontalmente. A distância da estratosfera da superfície terrestre é de cerca de 50 quilômetros. Também é na estratosfera que nós encontramos a camada de ozônio, que é responsável por filtrar a radiação ultravioleta nociva aos seres vivos. O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. Cerca de 90% de seu volume encontra-se na estratosfera.
A próxima camada é a mesosfera, também conhecida como ionosfera. Esta camada está a cerca de 80 quilômetros distante da superfície terrestre. Entre as camadas, a Terra é a considerada mais fria. Na mesosfera existem uma grande concentração de íons. Esses íons facilitam, ou melhor, possibilita a transmissão de rádio e de TV. A próxima camada é a termosfera. O ar desta camada é extremamente rarefeito, predominando o gás oxigênio. Diferente do que acontece na mesosfera, a temperatura da termosfera volta a se elevar à medida que aumenta a altitude. Esta camada está distante cerca de 600 quilômetros da superfície terrestre. E por fim, nós temos a exosfera, que é a última camada e está a mais de 600 quilômetros de distância da superfície. Nela também o ar é muito rarefeito e é nessa camada onde se localizam a maioria dos satélites artificiais que transmitem as informações. Vamos agora falar sobre as propriedades do ar. O ar possui peso, expansão e resistência. O ar atmosférico tem algumas características que nos ajudam a perceber sua existência, já que não vemos e nem sequer podemos tocá-lo. São as suas propriedades físicas. Como todas as coisas que nós conhecemos, o ar também é composto de matéria. Então, se tudo que ocupa um ar, lembra que nós estudamos que tudo que ocupa um espaço é matéria, portanto, o ar também ocupa um espaço e ar é também matéria. O ar atmosférico exerce pressão sobre a superfície terrestre e essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Quanto mais próximo da superfície, maior a pressão do ar. Então, quanto mais próximo da superfície, o ar tem mais massa, pesa mais. À medida que aumenta a altitude, vai diminuindo a pressão, então o ar vai ficando mais leve. O ar tem peso graças à gravidade, a força que atrai todas as coisas para o centro da Terra. Por esse motivo, a concentração dos gases é maior próximo ao nível do mar, consequentemente mais denso. Então, concluímos que o ar que nós respiramos é mais denso do que o ar das montanhas, porque em altitudes maiores a densidade do ar diminui, ele se torna rarefeito. Resistência do ar. O ar se contrapõe ao movimento porque ele tem resistência. Quanto mais rápido for o deslocamento, no caso maior a velocidade, maior será a resistência do ar. Poluição do ar. O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos humanos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A poluição, infelizmente, é um problema real que atinge o ar, a água e o solo, tornando-se cada vez mais acentuada graças às nossas atitudes. Então, como podemos definir a poluição do ar? Podemos definir da seguinte forma: dizer o ar está poluído quando contém a presença de substâncias provenientes de atividades humanas ou da própria natureza que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos. Quando eu falo de seres vivos, eu estou falando nós humanos, né, dos animais, dos vegetais. Então, todas as coisas vivas do planeta correm risco quando se fala de poluição, todos os tipos de poluições. A poluição do ar é provocada pela liberação de gases extremamente tóxicos. A poluição do ar tem se intensificado desde a metade do século XX, com o aumento crescente de indústrias e carros que lançam diversos poluentes na atmosfera. Vale destacar, no entanto,
que também existem fontes naturais de poluição atmosférica, tais como poeira da terra e os vulcões. Os principais poluentes do ar são, podemos citar, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Essa poluição do ar pode trazer graves consequências para a saúde do homem, já que nós dependemos do oxigênio, né, do ar para respirarmos. Então, essa poluição prejudica muito a saúde dos humanos. A poluição do ar está diretamente relacionada com vários problemas de saúde, principalmente respiratórios e cardiovasculares. Então, é muito importante que preservamos o ar, não poluímos o ar, as águas, o solo. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre em nosso planeta e é por meio dele que a superfície da Terra mantém a temperatura necessária para a manutenção da vida. O problema do efeito estufa está no descontrole devido às ações poluentes do ser humano, como a emissão excessiva de gases, dióxido de carbono, entre outros gases na atmosfera. O aumento desses gases se dá principalmente pela queima de combustíveis fósseis, dos veículos e das indústrias. A atmosfera é uma camada de ar pela qual a radiação do Sol atravessa, mantendo o calor necessário à Terra. Parte dessa radiação é refletida e parte é absorvida, ou seja, fica retida na Terra. Com o aumento da concentração de dióxido de carbono, grande parte da radiação refletida está ficando retida na atmosfera. Assim, aumenta o aquecimento global. Ficamos por aqui, espero não ter ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, pergunte a Pro na hora da aula online, tá bom? Um beijinho e até já!